Dirigindo um Chevrolet Impala 2017 aqui nos Estados Unidos. Aproveitando a nossa vinda para a Flórida, a gente resolveu fazer uma brincadeira para o canal, que é testar um carro que não está fora de linha. Sim, um carro novo, mas não seria qualquer carro. A gente escolheu o Impala 2017 para ver como é dirigir pelos Estados Unidos um legítimo full-size americano. Então, antes da gente ir para o review de fato, vamos falar um pouco de contexto, né, da linha Impala. O Impala foi lançado em 58 como uma versão superior ao até então topo de linha Bel Air. Permaneceu como top de linha da Chevrolet até 65 com o lançamento do Chevrolet Caprice, que nada mais era que um Impala mais luxuoso ainda. Então o Caprice segue sendo o modelo de luxo da GM, abaixo dele o Impala, abaixo o Bel Air, e aí dependendo da época você tem o Biscayne, o DeRay e outros modelos mais simples. O Caprice sai de linha anos depois, quase na década de 90, acredito, e o Impala continua sendo produzido. Teve um intervalo de produção entre os anos 80 e 90, mas voltou no fim da década de 90 como opção aí de full size, de luxo, ainda na época com tração traseira, motor V8 e algumas tradições da marca disponíveis. Hoje ele chega em 2017 e 2018 como um sedã de front-wheel drive, tração dianteira, com motor V6 ou opção de 2.5 4 cilindros ou 2.4 híbrido. E para fazer esse vídeo a gente optou pela opção de motor de 2.5 4 cilindros, isso por se tratar do primeiro Impala 4 cilindros da história. Até hoje o Impala teve versão V8 com opcional V6 e hoje a GM disponibiliza dois motores 4 cilindros, como eu disse, um a gasolina e outro híbrido. A locadora Hertz, aqui do aeroporto de Orlando, nos forneceu a versão LT, a versão intermediária entre a LS e a LTZ. Interessante notar que mesmo sendo um carro topo de linha, ele oferece a versão LS, que é super básica. No Brasil a denominação é a mesma, LS, LT, LTZ, mas o LS só se encontra nos modelos mais baratos, como o Onix. O Cruze nem tem a versão LS, ele já parte da LT, ou a LTZ, que é mais completa. Aqui não, aqui você pode comprar um Impala LS com motor V6, ou seja, um carro básico, mas com um baita motorzão, lembrando um pouco o que se fazia na época do Opala, né? As pessoas tinham o Opala Standard, mas com motor 250S e tal, numa época em que os opcionais não eram condicionados a pacotes e nem nada disso. Você podia escolher independente, né, o que você queria no seu carro. Então vamos começar aqui dando um giro pelo carro para falar das linhas externas, né? A gente vê, acho que foi uma solução bem feliz que a GM encontrou nessa geração. Eu vejo muito de Camaro nesse carro, essa frente bicuda, com esse nariz apontando para frente, aí a gravata GM bem colocada aí com bastante destaque. Depois a gente vem pela lateral, uma linha de cintura bem alta e esse ombro que ele tem aqui, fazendo alusão à traseirinha levantada do Camaro, garrafa de Coca-Cola nos anos 60, que é um recurso estilístico que, na minha opinião, é muito bem escolhido, né? Acho que o carro ficou bem acertado, tem um design leve, embora seja um sedãzão grande, ele tem um design super leve, fluido, e dá para dizer que se a GM antes fazia o Impala apenas um Malibu maior, agora dá a impressão que o Malibu que é um Impala menor. A linha dele é bem exclusiva, bem única do modelo, não parece mais um GM, um Chevrolet crescido, a exemplo da Volkswagen, que a gente quase nem sabe mais se é um Jetta, se é um Voyage ou se é um Passat. Acho que não, acho que a Chevrolet aqui nos Estados Unidos acertou a mão, fez um carro de um porte grande, mas com personalidade. O único carro da GM que tem essa levantada na traseira é o Impala. Malibu não tem, Cruze não tem. E acho que é um carro bem interessante, bem bonito. Não é um design surpreendente, se confunde com alguns outros sedãs aí de Hyundai e tudo mais, mas tem a sua marca. É interessante notar também que, além das gravatas da Chevrolet, o Impala é o único carro que tem um logo próprio. É esse Impalazinho
estilizado aqui na coluna C. E se você pensou na coluna C do Commodoro brasileiro com aquela insígnia escrito C na coluna C, não é mera coincidência. A Chevrolet continua fazendo isso aqui no seu modelo de luxo top de linha, colocando um distintivo na coluna traseira para diferenciar. Super de bom gosto, isso está acabando nos carros, só vê isso em modelos como a Bart da Fiat ou outros especiais. É interessante, um detalhe num carro de produção em massa, essa preocupação em distinguir o Impala dos outros carros. Um outro jeito de você saber que você está a bordo de um Impala, ou das outras pessoas do trânsito saberem que você está a bordo de um Impala, é a inscrição na porta dianteira. Interessante que esse carro não tem nenhuma menção à palavra Chevrolet. Eu não cheguei a prestar atenção se isso é em todos os carros americanos da Chevrolet, que se eles só carregam o nome do modelo mesmo, ou se é só nesse. Mas a exemplo novamente do Opala, quando ele deixa de ser Opala e vira apenas Chevrolet Commodoro ou Chevrolet Diplomata, o Impala aqui também passou por esse processo. A gente tem um Impala aqui na traseira, não sei se dá para ver com o sol, mas é uma inscrição bem discreta embaixo da gravata Chevrolet, e o LT aqui do lado. Os V6 tem um V6 pequenininho aqui do lado, super discreto, quase não dá para ver. Na estrada aqui eu fiquei procurando toda hora para saber se o Impala que estava do meu lado era V6 ou 2.5. Olhando ele de frente assim, a gente percebe que até aqui a galera costuma economizar um pouco nas versões intermediárias. Eu acho que nem no Brasil a gente faz carro versão LT intermediária sem o farol auxiliar, né? E aqui esse Impala não tem. O carro com uma baita de um design, todo de luxo, é um carro no valor de uns 25 mil dólares mais ou menos, e não traz o farol auxiliar na frente, além de outras coisas que não tem, como eu vou mostrar já já para vocês lá dentro. Aqui no interior, a primeira coisa que a gente nota é a sensação de amplitude que o carro dá. As linhas horizontais do painel apontam para o lado. Esse fio de plástico imitando madeira, ele percorre toda a cabine, lá pelo para-brisa e volta aqui na porta do passageiro. Então quando você está na estrada ou dirigindo grandes distâncias, o carro é muito confortável e dá uma sensação de amplitude grande. Você vê a porta do passageiro lá do outro lado e você aqui dirigindo tranquilão. Até o console central, nos carros no Brasil que a gente dirige, a gente acaba disputando com o passageiro quem que põe a mão no... Quem que apoia o braço nesse apoiador central. Aqui não, aqui tem espaço para os dois, ó. Vou colocar um braço aqui e outro aqui, dá de boa para ir os dois dirigindo, e se for namorado dá para ir de mão dada numa boa também. A chave que é um barato, né? Chavezinha canivete, igual a do Onix LTZ que tem no Brasil. Muito simplesinha, muito comum. Esperava pelo menos um botão de partida, uma chave mais modernona, mas não. Aqui o buraquinho da chave é aquele safado da Chevrolet do Brasil, que a gente já conhece, e a chavinha canivete. Não que isso seja um problema, né? Mas, poxa, tem alguns carros nacionais, a gente já vê umas chaves um pouco mais legais, umas chaves com alguns comandos diferentes, ou aquela que você só coloca no painel para liberar o botão. Mas a versão LTZ não oferece isso. O sistema de mídia aqui do carro, ele é um sistema Chevrolet MyCar. E ele é super fácil de conectar com iPhone, Android e tal. A gente gostou bastante de usar esse sistema na estrada. Eu conectei o meu iPhone, ele logo abriu o Maps e a gente digitou o endereço e foi embora. Ele vai navegando aqui nessa tela grande e tocando música do Spotify, numa boa, tudo em português ainda, porque meu celular é brasileiro, acho que ele entendeu isso. E o mais legal é que você tem uma entrada USB aqui dentro, então você põe o seu iPhone e se você quiser escondê-lo da vista das pessoas de fora do carro, você esconde ele aqui nesse negócio que demora às vezes para descer. E aí você vem aqui um baita de um cluster de botões de funções variadas, né? Em cima a gente tem os botões da central multimídia, embaixo os botões da central do ar. Uma coisa que eu achei estranha aqui é esse botão do meio, ele
desliga e liga o ventilador. Mas acho que só precisava colocar o desenho do ventilador, não precisava colocar dois, o ventilador e o botão de liga e desliga. A primeira vez que eu apertei eu pensei que era para desligar o rádio, mas aí em cima tem outro botãozinho de liga e desliga. Eu acho que se eles pusessem o rótulo de ventilador aqui, todo mundo ia entender. E uma coisa legal é que você pode sincar a temperatura do carro, você não precisa mais, é dual zone, mas não precisa ficar um dependendo do outro. Você dá o sync aqui, ele muda para temperatura dos dois e sincroniza automaticamente. Aqui a gente tem um baita de um porta-treco também legal, escondidinho. A gente tem a menor luz de pisca-alerta da história do automobilismo e mais mal posicionada. Isso geralmente tem que ser gigante no meio do painel. A gente usou muito na estrada de Orlando aqui, Orlando-Miami, para avisar de perigo na pista e era difícil achar. Continuando aqui o interior, a gente tem este enorme console central com um porta-treco para lá de útil. Isso aqui sai, é super legal. Então você pode usar ele como você quiser, aumentando ainda a capacidade ou deixando aqui para moeda e coisas menores. Duas entradas USB, uma saída de fio, né? Então você põe o fio para cá e ainda põe o celular encostadinho aqui. Foi muito confortável a nossa vinda para cá. A nossa vinda de Orlando para Miami são quase 4 horas que duraram 6. Quem segue o nosso Instagram viu ali a chuva. E esse console central aqui realmente é muito confortável. 2 cup holders bem grandes, a gente colocou café, colocou água, colocou celular. Apoiava o celularzinho aqui nesse buraco. E o Spotify tocando o Roberto Carlos e o Maps levando a gente onde a gente queria. Muito, muito tranquilo o sistema de mídia do carro. Aqui na frente a gente tem um volante com uma identidade visual parecida com a dos GM brasileiros, né? Com um aplique de plástico imitando alumínio nas versões mais luxuosas. Piloto automático, que se usa muito aqui, eu sou muito favorável e ele é um pouco difícil de entender os botões, mas ele está no lugar que eu considero certo, no volante. Eu não gosto de piloto automático que fica embaixo ou em cima, ou é uma alavanquinha como essas aqui. Ele está no lugar certo. Aqui a gente tem o controle da central multimídia, que eu já mostrei. E uma coisa interessante da alavanca de câmbio dele, deixa eu ligar aqui, é que é difícil se acostumar, porque a alavanca ela corre, parece que numa posição, enquanto a luz corre em outra. Você mexe a alavanca e... deixa eu focar direitinho. Tá vendo? A alavanca fica longe, é meio desalinhado. Você tá em D aqui, olha como ela tá super para trás e o M tá lá, então ela não fica do lado da letra. Isso no começo me irritou um pouco, mas depois que você pega o jeito vai fácil. Ainda sobre a alavanca de câmbio, todo mundo deve estar vendo já que o M de manual, né, deve estar esperando uma condução esportiva como eu estava esperando, e não. Você não tem borboletas nos volantes, você muda a marcha apertando esse botão que parece um botão de um vidro elétrico, não dá a menor sensação de que você está fazendo uma coisa séria e importante no carro, como mudar a marcha. Você está só apertando para cima e para baixo, e de vez em quando ele nega a marcha, ele dá Shift Denied, olha lá. Então isso acontece porque ele está parado, mas também acontece em movimento. Não dá para você dar uma super reduzida ou fazer uma maluquice. É um carro para se dirigir com tranquilidade, sem senso de urgência. Não tem uma pegada esportiva mesmo, mas é muito confortável e muito estável e gostoso de dirigir numa estrada. Uma das primeiras coisas que eu notei quando eu peguei o carro foi que logo atrás do volante eu sentia essas borboletas aqui. E o que eu achei que fossem engate de marcha manual, óbvio. E falei, puxa, eu vou pegar a estrada passando marcha igual Fórmula 1. E curiosamente não são. Essas da esquerda, quando o rádio está ligado, servem para você passar a música. E a da direita, também tem do outro lado, aqui não dá para mostrar, serve para você aumentar o volume. Então não tem a menor
graça a ficar apertando esse botão aí, é coisa que você poderia fazer no cluster central ali ou em botões no volante. E como elas até têm um rótulozinho ali, mas não dá pra ver, né? Ninguém vai olhar por dentro aí o que tá escrito na borboletinha. Outra coisa que a gente viu aqui também super legal é que o banco dianteiro, né, como é de se esperar num sedãzão americano, é totalmente elétrico, né? Você tem o ajuste para frente e para trás, ele reclina, tem até um ajustezinho lombar aqui que não sei nem se dá para ver no vídeo, mas ele tem um ajustezinho nessa parte aqui pro finzinho da coluna. Já para o passageiro a vida não é tão fácil. Ajuste de inclinação do encosto manual. Você tem um ajuste de altura aqui, e o outro ajuste elétrico dele é o raio do ajuste do finzinho da coluna, que sinceramente você usa uma vez só na vida e depois que você ajustou você não usa mais. Eu não sei porque tem esse botão para fazer isso elétrico. E ajuste o principal, que é o ajuste de posição do banco, também é manual. E agora talvez um dos maiores trunfos desse carro, o espaço interno traseiro. A gente está ali com o banco totalmente na posição que eu uso para dirigir. Eu tenho 1,75 m e olha o espaço entre o banco da frente e o banco de trás. Você tem... Tá meio uma sombra estranha aqui, mas a gente vai tentar mostrar. Ali, ó. Tem muito espaço, dá para sentar com muita folga. Um carro super confortável para quem vai atrás, embora não seja um carro luxuoso assim em termos de carro americano, mas ele tem o que precisa, né? Um câmbiozinho de 6 marchas, um arzinho digital dual zone, que eu me espantei, é cada vez mais comum aqui, até o Mitsubishi Mirage tem, que é o carro mais barato à venda, tem um arzinho dual zone e automático. Falando em conforto e praticidade, este porta-mala cabe o que você quiser. Eu não sei, nem me preocupei em ver a capacidade dele, mas com certeza é um porta-mala digno de um sedã desse porte e desse preço, né? Com as braçadeiras embutidas, né, óbvio. Aqui não tem essa coisa de braçadeira entrando no porta-mala e amassando tua mala. Então um carro com porta-malas muito avantajado, perfeito para carregar a bagagem aí de uma família média, né? Aqui a gente tem o 2.5 4 cilindros Ecotec, transversal, tração dianteira. Primeiro 4 cilindros a equipar um Opala, hein? Um Impala, hein? Quem diria? O Opala teve, né? 2.5, curiosamente a mesma capacidade desse motor aqui, mesma litragem. O motor Ecotec, que nos Estados Unidos é considerado um motor super econômico, né? Para os padrões aqui, um motor pequeno. É xoxo, né? Não tem um desempenho sensacional. O carro anda bem, anda na estrada, chega numa velocidade de 90 milhas aí fácil. As estradas aqui também são boas, permitem uma condução constante em alta velocidade. E acho que o principal foco dele aqui, para essa nova geração do Impala, é a economia. E realmente, o carro tem o tanque dele aí tem uma autonomia de 400 milhas, o que é coisa pra caramba. E andando num regime de estrada aqui, porque quase não se anda em cidade nessa região, não tem muito anda e para, é o carro bem econômico. A gente pegou o carro no aeroporto, fomos até o outlet, andamos com ele até Miami, andamos em Miami e só fomos abastecer na estrada de volta para Orlando, ou seja, é um carro, dá para se dizer, econômico. O 2.5 é o mesmo que equipa o Malibu, né, um sedã médio, posicionado abaixo do Impala. Então nada demais no motor, mas eu achei curioso mostrar esse exemplo de Impala 4 cilindros aqui. Vamos tentar fazer um vídeo agora da gente dirigindo. Põe aí o celular aqui meio que no painel. Então se cair vocês não liguem, o que vale é o conteúdo, né? Então estamos saindo aqui de casa.
Já já o volante sai da frente, eu prometo. Pronto, vamos embora. Vamos dar em linha reta para vocês poderem me ver falando e ver um pouco do carro, né? Acho que a primeira coisa que a gente nota é que é um carro bem... Não tem nenhum senso de urgência num carro desse tamanho, né? A gente vai dirigindo aqui numa via super larga, como são a maioria das vias. Não vai ter jeito, o volante vai ficar passando, porque até para fazer curva pequena eu tenho que virar tudo, né? Então, um carro super estável, assentado, aerodinâmico, na estrada é uma maravilha, mas é um carro, não é um carro muito ágil e o motor dele não inspira grandes tocadas esportivas, mas acho que é a proposta, né? Um motor 2.5, 4 cilindros, econômico, para o tamanho do carro, acho que não poderia ser menor, não daria. Um 2.2, 16 válvulas, essas coisas acho que ainda seria pouco, mas dá pra dizer que é ok. Ele é muito econômico, o que faz muita diferença, porque aqui você não tem a opção de não andar de carro. Em São Paulo, quando o tanque tá baixo, eu chamo o Uber, eu pego minha bike, vou a pé. Aqui não, aqui é car-based city, não dá pra andar sem carro. E tendo isso em vista, você precisa de um carro que faça muitos miles per gallon. Esse aqui, felizmente, dá isso. O câmbiozinho automático de 6 velocidades já é uma ajuda enorme, né? Comparar com 4 velocidades que existia na linha até pouco tempo atrás, inclusive no Brasil. Agora no Brasil os GM são todos 6. Ajuda, faz ficar mais suave, faz ficar mais ágil. O desempenho melhora, a economia melhora, mas é um carro, não é um carro esportivo, né? De nenhuma forma. Não vou acelerar muito aqui, a gente está dentro de um condomínio e não é a proposta também sair pisando. O carro tem tração dianteira, então body roll e saída de traseira não são uma realidade nesse modelo. Que mais? É gostoso. Não é um carro difícil de dirigir, não. A gente teve a gente rodou em circuito misto, estrada e cidade. Miami a gente pegou um belo trânsito, então deu para sentir o carro no anda e para da cidade, que acho que é a melhor forma dele. Você anda num carro super confortável, com banco de couro, com espaço para perna, com espaço para cabeça, não tem nenhuma limitação nesse sentido. E para ficar muitas horas dentro dele é um carro perfeito. Agora, para sair pisando numa autoestrada e costurando, você vai precisar de um carro menor, tração traseira. E aí o Camaro, o Corvette, os Mercedes são mais indicados. Agora, para uma família que precisa de espaço no porta-mala, precisa de economia, precisa de espaço no banco de trás, precisa de entretenimento a bordo, eu acho que é uma baita opção, além de carregar um nome que é uma grife muito querida pra gente, que montou muito modelo de Impala, viu muita foto de Impala, já foi em muito encontro, já viu Impala de tudo que é ano. Sentar num carro com um Impala incrustado na coluna C é com certeza um prazer. Mas dá pra... Tirando o mito, a gente está dentro de um Chevrolet, tem muita coisa de Cruze, tem muita coisa de Malibu, tem muita coisa de... Felizmente tem muita coisa de Camaro. O que a GM aprendeu um pouco com a Coreia do Sul foi fazer esses carros com espaço traseiro muito grande. Se teve um aspecto positivo no intercâmbio das montadoras, foi trazer para casa o conceito de sedã espaçoso no banco de trás, que é uma coisa que nos Estados Unidos não se via muito. Os carros, por maior que fossem, tinham entre-eixos pequeno e espaço interno traseiro nada além do mínimo, né? E agora a gente tem um carrão espaçoso, gostoso de dirigir, feito para a família, que com certeza leva e traz muita gente aqui no Central Florida, muito brasileiro indo para outlet, enchendo esse porta-mala de compra, voltando para o aeroporto cheio de mala.
É um carro feito, é um carro específico feito para um mercado específico. Não vejo esse carro sendo comercializado no Brasil com sucesso ou ainda sendo importado e sendo um carro prático para uma cidade como São Paulo, por exemplo. Eu acho que faz bem a General Motors de manter o Impala aqui, porque até aqui ele perde terreno para Accord, para Camry, para o Malibu, para o Fusion. São carros um pouco menores, um pouco menos gastões e mais de acordo com a realidade dos novos tempos, né? Então é isso. A gente fica por aqui. É um vídeo especial, um vídeo diferente. Eu não estou no Brasil, o carro não é fora de linha, mas a gente não ia perder a oportunidade de trazer para vocês um pouco do que é o Impala atual nos Estados Unidos. Adoraria dirigir um Impala antigo. Quem quiser fazer parceria com o canal, tamo aí. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, toca o sininho, conte para seus amigos. Dirija em segurança, use o cinto, não bebam, sejam felizes. Até a próxima.